Ô, Valeu Bene, deixa de sacanagem e dá pra, por favor, você pôr o verdadeiro hino Sem dúvida. do dia? É, tem alguns pedindo, viu? Na amplidão destes céus, este canto rebelde o passado vem remir dos mais torpes labéis. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos embale quem por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Deixa, para um pouco nesse ponto aí. Como todo hino, esse também diz coisas incompreensíveis para as massas. O negócio é o seguinte, as línguas latinas, bom, as neolatinas, o alemão também tem isso, mas por outro caminho. No latim, a ordem das palavras não importava muito, ou praticamente nada, porque é a terminação da palavra que indica a função da palavra na frase. Então, se você botar o objeto direto antes, ele sempre será objeto direto, porque a terminação diz, é um objeto direto. Se você botar o sujeito depois, tudo bem. Se você botar antes, tanto faz. No Brasil, em português, a gente tem uma certa liberdade para inverter as coisas. Por exemplo, vem remir dos mais torpes labéus. Dos mais torpes labéus, né? E aí os hinos abusam das inversões, embora a ordem no português não seja livre, né? É diferente dizer o cachorro mordeu o menino mordeu o cachorro, tá certo? Então aqui, aí quando você pega o hino, tá aqui, então vamos lá. Seja um palho de luz desdobrado, o palho é o manto, né? É usado também como sinônimo de céu, mas costuma ser um manto de luz. O manto de luz é o céu que nos cobre. Seja um palho de luz desdobrado sob a larga amplidão destes céus. Este canto rebel que o passado, rebelde, né? Rebelde, os rebeldes da República, este canto rebelde passado, vem, agora aqui fica bom, vem remir dos mais torpes labéus. A gente cantava, o que eu fico impressionado, que a gente cantava isso na escola e ninguém dizia que zorra quer dizer vem remir dos mais torpes labéus. Eu ia te perguntar isso, era exatamente essa frase que eu separei para te perguntar. Vem remir, vem resgatar, vem recuperar, vem restaurar. Dos mais torpes labéus. Labéu é uma mancha, é uma mácula. Oi? Desonra. Uma desonra. Então, na verdade, este canto rebelde passado, esta rebeldia republicana, vem nos resgatar, né, das torpes desonras do regime passado, da monarquia. Não é bem verdade, já falo. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir. E aqui tem as inversões. Com visões de triunfos embale quem por ele lutando surgir. Na ordem direta seria com visões de triunfos embale quem surgir lutando por ele. Aí, quem por eles lutando surgir. Aí você ouve e fala, caramba, o que será que é? É que nem o Virundum. O Virundum, ninguém sabe quem Virundum o quê. Né? O Virundum é um hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Oxi, quem que ouviu o quê aí? Aí as pessoas não sabem quem ouviu o quê. Né? Na ordem direta, como é que fica isso? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o grito de um povo heróico. É isso. Quem ouviu foi a margem. Não fica bonito, né? Não soa legal. Não soa. Aí você está buscando o ritmo, você está buscando a rima, né? Então aí você vai fazendo essas inversões. Liberdade, liberdade, que é muito conhecido. Aliás, tem um samba enredo que foi muito famoso, das lutas na tempestade. E aqui tem uma construção que desapareceu do nosso dia a dia. Dá que ouçamos tua voz. O dá do verbo dar. Né? Dá que ouçamos tua voz. Maiara, dá que eu passe na sua casa às 20 horas para irmos ao cinema. Ou Maiara, dá que eu passe às 20 horas na sua casa. Quer dizer,
Posso passar? É possível que eu passe? É razoável? Não tem mais, essa construção desapareceu, né? E tem um trecho sensacional, que explica as confusões da República. Ó, essa aqui é uma aula que você não encontra por aí não, tá? Eu estou sendo muito franco. Nem já foi. Poxa, agora... A República foi instaurada sob os auspícios. Os militares brasileiros eram positivistas, eram partidários do Augusto Conte. Tanto é que chegou, o positivismo chegou a ser uma religião até. Aliás, existe ainda hoje a igreja positivista. O lema ordem e progresso na bandeira é um lema positivista. A suposição de que, havendo ordem, há progresso. O que é o positivismo? O positivismo seria uma espécie de crença na razão e na lógica elementar das coisas, de forma que as coisas que fogem dessa lógica, essa razão, estão fora do mundo, digamos assim. Se tem um princípio objetivo e positivo nisso e bom nisso, que significa você deixa de trabalhar com raciocínios, digamos, místicos e tal. Por outro lado, pode ser também vira uma prática de intolerância quando você não consegue enxergar aquilo que está diante do seu nariz, porque você diz, isso é alheio à razão. Não é que é alheio à razão, é que você ainda não entendeu direito o que significa. E nós tivemos isso na República Brasileira, em Canudos, por exemplo. Eu já vou falar. Mas esse trecho do hino aqui, como sob os auspícios do positivismo, da razão, então diz assim: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Como nós não cremos que escravos outrora tenha havido? Houve escravidão no Brasil por mais de 3 séculos. Contando os anos, os séculos inteiros. Ou 4, se quiserem, né? Quase 4. Né? Como? A escravidão no Brasil começou no século XVI, século XVII, século XVIII, acabou no século XIX. No fim do século XIX. 1888. Ó, fazia o quê? 2, 3 anos do hino? Que tinha acabado a escravidão? 1 ano antes da proclamação da República? Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Então somos todos irmãos e tal, né? Significa assim, você ter uma visão edulcorada de si mesmo, né? Uma visão muito generosa de si mesmo. E de algum modo há aí a negativa de reconhecer que a história brasileira, como toda história, também foi feita com sangue, né? De várias pessoas, né? E de muitas pessoas. E a coisa mais dramática que aconteceu na República, né? De conflitos internos, foi a Guerra de Canudos. Uma coisa horrorosa. Horrorosa. Atenção, morreram pelo menos 20 mil pessoas. 20 mil pessoas, estou dizendo, dos moradores locais. Soldados, pelo menos 5 mil. Foram 4 expedições até derrotar Canudos, né? Nos anos de 1896 e 1897. Havia uma leitura errada, e aí o positivismo entra, assim... são seres primitivos que não entendem o aparato racional. E mais, o Antônio Conselheiro o líder, se dizia sebastianista. Ele se dizia partidário e ele se dizia do rei Dom Sebastião, que é o rei lá de Portugal, que desapareceu na guerra de Alcácer Quibir, e aí virou uma coisa, o jovem rei que um dia voltará, né? Virou um mito. Tem um nome para isso, que é sebastianismo, que é a crença num futuro redentor e tal. E se criou a versão de que, na verdade, o Antônio Conselheiro era um movimento armado monarquista, antirrepublicano. O Euclides da Cunha, que era militar originalmente... Eu vou continuar nisso, que eu acho muito bom. Isso aqui tem um monte de notícia, mas aí vai ser meu editorial. O Euclides da Cunha, que era militar, e é um dos maiores escritores, se tornou, do Brasil, foi cobrir a Guerra de Canudos para o Estadão, para o Estado de São Paulo, correspondente.
né? No calor da guerra. Escreve um testemunho e vai mandando os textos, e depois ele reúne em livro e dá uma mexida, mas os textos que ele vai escrevendo enquanto as coisas estão acontecendo, ele já evidencia, não, espera aí, isso aqui não é movimento monarquista. Isso aqui é pobreza, isso é miséria, né? Isso aqui é o homem, tanto é que ele separa o livro em 3, o homem, a terra, a luta, né? Isso aqui, quem é esse sertanejo que a gente não conhece? A famosa frase, sertanejo antes de tudo um forte. Quer dizer, como é que ele sobrevive nessas condições miseráveis no interior da Bahia? Né? A terra, como é que a geografia interfere, e ele era engenheiro, né? Então ele conhecia profundamente as ciências físicas, né? Como é que a terra interfere na formação desse homem? O que a terra dá de generoso a ele ou de madrasta a ele? E, finalmente, por que tem essa luta? Que países são esses tão distantes? Hã? E aí, a República, até por exigência, e teve manifestação das cidades mesmo, pedindo que a República fosse lá e acabasse com aquilo. Né? O Prudente de Moraes foi o primeiro presidente de São Paulo, aliás, de Itu. O presidente está em Itu hoje, né? Sim. O Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil, né? É praticamente impelido, mas não que ele não o tenha feito porque achava que isso mesmo, e todos os militares, ir lá e esmagar aquilo. Né? E eram os pobres coitados precariamente armados e resistiram bravamente. E quando finalmente Canudos acabou, tinha deixado um rastro de destruição. Foi uma das coisas mais grotescas, mais miseráveis acontecidas no país. Degola em massa. As casas queimadas. Canudos chegou a ter 5.200 residências. Casas, cabanas. De gente, um exército de maltrapilhos. Não é? E foi destruído. Então, a história da República Brasileira, né, não é exatamente uma história só virtuosa. Com isso, eu não estou querendo dizer que eu seja monarquista ou que a República não sirva, nada disso. Só estou dizendo que é preciso que a gente entenda profundamente a história do Brasil e que certas divisões que há no país, elas são muito antigas e persistem sem que a gente consiga resolver e dar uma resposta satisfatória, reitero, para a vida das pessoas. Todo mundo sabe, agora falando a sério, o que eu penso do lulismo, todo mundo sabe o que eu penso do petismo, todo mundo sabe que eu acho que o PT, com as suas opções, fez o Brasil andar em relação ao que seria um governo liberal 30 anos para trás. Agora, não reconhecer as razões porque o PT chegou lá e não reconhecer as razões porque ele poderia chegar de novo, aí já é cegueira histórica mesmo. Não, chegou e não resolveu algumas dessas dificuldades, mas eu estou dizendo que a demanda existe. Né? Ainda o Brasil é um país muito pobre. Vai pegar a renda média do brasileiro para você ver quanto é que é. Né? Deve andar hoje em torno de R$ 1.900, R$ 1.800. Renda média do trabalho, que é uma porcaria. Né? Então, você tem... Vai pegar quantos são os que recebem salário mínimo. Vai pegar aqueles que ainda têm apenas o ensino fundamental. Existe uma herança de atraso aí a ser superada, brutal. A única coisa é que a esquerda faz as escolhas erradas. Né? Você supera isso com mercado, você supera isso com desenvolvimento, você supera isso com investimento, que foi como os outros países superaram, aqueles que superaram. Né? E não da forma como eles fazem, com estatismo, então, escolhas todas erradas. Agora, é preciso entender quando alguém passa a simbolizar essa voz do oprimido. Né? Que existe. Existem os deserdados do desenvolvimento.
E no caso do país, do Brasil, esta desigualdade, eu não estou falando de desigualdade salarial, não, estou falando de desigualdade civilizacional, ela é brutal. Como era ainda em 1896 e 1897. O que era Canudos e o que era Rio de Janeiro? Rio de Janeiro era uma das cortes mais avançadas do mundo, sabia? Do ponto de vista cultural, dos valores e tal. Era. Né? O Brasil, durante a monarquia, teve um desenvolvimento importante nas áreas urbanas. Mas havia aquele valo. E esse valo, de algum modo, permanece. E preciso corrigir. E esse valo permite que surjam as mais variadas correntes de autoritarismo, seja autoritarismo de direita, seja autoritarismo de esquerda.